Bitcoin está criando uma lacuna enorme na CME e em 72 horas exatas a gente vai ter uma volatilidade gigante no mercado, já que ainda tem 50% de chance de rolar um corte de 50 ou 25 pontos base na taxa. O mercado ainda não precificou o que vai rolar e se vai ser 50 ou 25, mas uma coisa é certa: se um desses acontecer, a gente vai ver uma volatilidade absurda no mercado. Então, no vídeo de hoje, vou falar dessa lacuna da CME acima da gente e das tendências mais importantes do preço do Bitcoin. Essa queda do Bitcoin precisa ser revertida se quisermos ver ele nos 70 mil de novo. Vou discutir os padrões e gráficos mais importantes. Então, galera, não esqueçam de deixar o like, passar dos 1000 likes seria demais. Dito isso, vamos direto para o conteúdo. Olhando para o Bitcoin agora, vemos uma lacuna enorme na CME acima, por volta de 68.500. Essa lacuna da CME deve ser preenchida no fim de semana ou no início da segunda. Esperamos que o Bitcoin fique nesse preço e provavelmente volte à média na segunda. Se negociarmos acima, é provável que volte para cá na segunda também. Se virmos grandes altas no fim de semana, pode ser uma armadilha, mas o contrário também, se virmos quedas acontecendo durante este fim de semana específico. Agora, o Bitcoin ainda está numa forte tendência de alta, diferente da queda anterior. Dá para ver que o Bitcoin está fazendo mínimas e máximas cada vez mais altas. E essa estrutura de preços só indica que buscamos posições compradas. Ela sugere que o Bitcoin deve subir até quebrarmos essa tendência e cairmos de novo. O que quero destacar já é que o Bitcoin negocia contra um dos níveis mais importantes de resistência, essa linha de tendência descendente. Veja que fomos rejeitados exatamente aqui. Depois, outra grande rejeição em 63 mil, com o Bitcoin caindo de 52 mil. Então voltamos para cima. Novamente, esse nível exato está fornecendo resistência para o Bitcoin agora. O momento que confirmarmos a quebra acima desse nível marcará uma ruptura muito otimista. Você pode ver esse padrão como um triângulo simétrico ou uma cunha descendente que o Bitcoin está potencialmente formando. Ao diminuir o zoom, vê-se o Bitcoin criando linhas de suporte e resistência inclinadas para baixo. Na visão geral, o mercado está se comprimindo porque as mínimas e máximas estão ficando menos exponenciais. As máximas também estão ficando menos exponenciais, e basicamente o que podemos ver a qualquer momento, talvez até hoje mesmo, mas em algum ponto, veremos o rompimento. Quando o rompimento ocorrer neste gráfico, veremos alvos de preço massivos sendo atingidos por volta de 72 mil. É importante entender que esse padrão do Bitcoin se forma frequentemente em fases de consolidação. E em 80 a 90% dos casos, ele rompe para cima. É crucial ficar de olho nessa linha de resistência descendente, pois é o nível exato da cunha de queda que está segurando o Bitcoin agora. O motivo da alta recente do Bitcoin é provavelmente o aumento significativo do mercado de ações. E uma das razões para essa alta do mercado de ações é que o Federal Reserve deve cortar as taxas em 50 pontos base na próxima reunião, que acontece daqui a exatamente 3 dias. Historicamente, sempre vimos o grande mercado de alta do Bitcoin começar quando o Fed decidiu cortar os juros. E agora a chance de vermos o primeiro corte de 50 pontos base. E se a taxa ainda for 50%, significa que o mercado não sabe bem o que vai acontecer aqui. Nos próximos dias, provavelmente saberemos um pouco mais sobre o que exatamente vai ocorrer, e então o mercado vai precificar isso. Mas se a reunião acontecer quando ainda está 50-50, o mercado provavelmente terá muita volatilidade na reunião do Fed, já que não precificamos o que provavelmente vai acontecer. Mas uma coisa é certa, o que aconteceu da última vez foi que sempre que o Fed começou a cortar taxas injetando liquidez no mercado, foi ótimo para o Bitcoin, pois com dinheiro mais disponível, vimos ativos como o Bitcoin valorizar, já que é um ativo escasso. E sim, olhando este gráfico aqui, pessoal, só vou prever a próxima alta do Bitcoin quando soubermos desta importante linha de resistência descendente e quando o Bitcoin quebrar acima desta importante estrutura de máxima mais baixa. Esta estrutura já está em jogo há muito tempo, pois o Bitcoin está lateral há mais de 200 dias, e quando o Bitcoin conseguir quebrar acima da máxima anterior no mercado e superarmos aquela máxima também, será o momento em que veremos o próximo rally massivo para cima começando. Então, estou olhando a linha de tendência descendente e a tendência de baixa em geral, e se superarmos a máxima anterior do Bitcoin, acredito que esse será o ponto onde o próximo grande mercado de alta começará. Acredito que haverá uma ótima oportunidade de negociação nessa exata ruptura quando ela ocorrer. E certamente começarei a abrir novas posições se tiver a oportunidade nessa ruptura específica. Agora, ampliando um pouco o padrão de cunha descendente do Bitcoin. Isso é registrado no gráfico de 2 dias. Podem ver que esse padrão está se formando lindamente. Como disse antes, há um alvo de preço insano para o rompimento dessa cunha. Você mede do topo a base e aponta para o rompimento, dependendo de onde ele ocorre.
Isso pode nos levar até os 78 mil dollars, dependendo de quando rompermos aqui. Esperamos que, quando esse rompimento acontecer, o Bitcoin provavelmente atinja novas máximas históricas. Isso é ótimo, um desenvolvimento excelente. O Bitcoin ainda negocia nesse grande padrão de bandeira de alta. Acho que quando sairmos da cunha descendente, há resistência forte no topo da bandeira de alta. E olhando o fractal que já discuti antes, parece que está se repetindo exatamente. Após 175 dias de consolidação lateral ou baixista, finalmente começamos a subir de novo. Talvez esteja revertendo, mas até agora esse padrão está se repetindo exatamente. No gráfico mensal, dá para ver que o Bitcoin está consolidando, aguardando o próximo movimento. Com o Fed cortando juros, podemos ver movimentos explosivos a qualquer momento. E sim, daqui a exatos 50 dias, teremos a eleição no céu à mira. Isso certamente vai causar muita volatilidade no mercado. Mas uma coisa é certa, vamos olhar para as duas últimas eleições. Nas eleições anteriores, o Bitcoin sempre entrou em um mercado de alta. Então, fim de 2024 deve ser otimista para o Bitcoin de qualquer forma. Historicamente, o quarto trimestre é um dos melhores períodos para o Bitcoin. E não vejo motivo para ser diferente desta vez. O quarto trimestre está chegando em 2 semanas e meia. É a última vez que devemos ter paciência com o Bitcoin. Os padrões que estamos vendo parecem super otimistas. Não acho que tem motivo para pânico com o Bitcoin agora. Estamos criando uma grande linha de resistência descendente. Estamos formando um padrão de bandeira de alta enorme. As coisas estão muito boas para o Bitcoin agora, na minha opinião. Então, galera, é isso pro vídeo de hoje. Se aprendeu algo, não esquece de curtir e bater nas 1000 curtidas. Valeu demais por assistir e até o próximo vídeo. Fiquem na paz. Tchau, galera!